E o tema dessa palavra é graça, manifestação do amor de Deus. O que é a graça? É a manifestação palpável do amor de Deus por nós. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, eu e você não podemos fazer absolutamente nada que nos capacita ou nos torna dignos de sermos salvos. Você pode doar tudo que você tem, você pode fazer uma penitência e sair caminhando 2, 3 mil quilômetros, nada disso te torna digno de ser salvo. Nós somos salvos pela graça. A graça de Deus se manifesta em nós e nos capacita. É o que diz Efésios, somos salvos pela graça. E o que é graça? A graça nada mais é do que algo que recebemos que não nos custou absolutamente nada. É algo que recebemos sem custo nenhum. Mas não significa que algo que recebemos e não teve custo para nós, não custou para alguém. Já ouviu o ditado que não existe banquete de graça? Alguém está pagando. Você pode ser convidado, mas alguém pagou. Então eu e você recebemos a salvação de graça, porque Deus nos amou. Essa é a manifestação do amor dele, a graça. Nós éramos pecadores, falhos, errávamos, e ele nos amou assim mesmo. O que nos distancia de Deus, o que nos separa de Deus é o pecado. O pecado, a iniquidade, nos afasta de Deus, nos separa de Deus. Mas mesmo separados de Deus, Deus nos amou. E de graça nos deu a salvação. Só que isso custou muito caro para o único filho dele, Jesus. Jesus pagou um preço caro para que eu e você pudéssemos ser salvos. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu e você fomos justificados, fomos julgados, e a sentença foi que nós fomos encontrados justos. Então fomos justificados. Nós fomos justificados por quê? Porque Jesus tirou o que estava sobre nós e levou sobre eles. Então quando ele morre na cruz e ele paga aquele preço alto para nos salvar, ele estava tirando de sobre nós toda mentira, todo adultério, toda ira, todo roubo, todo pecado, e ele levou naquela cruz. Então hoje, eu e você temos paz com Deus, temos relacionamento com Deus. Por quê? Por meio da graça, porque Jesus pagou esse preço, para que nós fôssemos justificados, nos tornássemos santos, justos, livres do pecado. Olha o versículo 7, que interessante. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco. Levanta a tua mão e diga: Deus prova que me ama. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por um bando de gente santa, ele morreu por um bando de gente pecador, que fazia coisas erradas. Isso é amor. Se você entender a essência do Evangelho, a essência de Jesus, a essência de Deus é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor, ele não ama, ele é o amor. E só alguém com esse nível de amor poderia olhar para alguém mentiroso, adúltero, roubando, enganando, traindo e dizer: meu único filho vai morrer no seu lugar para que você não tenha que morrer, para que você seja salvo.
Isso é a essência do amor. Isso é a maior manifestação do amor. Não somente nossos pecados estão perdoados, mas a graça também nos tornou justos. A graça não só apagou os nossos pecados, mas nos tornou justos. Quando Deus olha para nós, Ele não vê pecado. Ele vê Jesus na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para pagar o meu erro e o seu erro. Difícil de entender isso? Põe a mão no seu peito e diga: o amor de Deus apaga os meus pecados, para que eu esteja limpo e possa entrar na presença dEle. Alguém está entendendo isso? Jesus veio não só para pagar os seus erros e pecados, mas Ele veio para te salvar. Ele veio para te dar vida. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Para. O que faz um homem ser salvo? Nada do que você faz te torna digno de ser salvo. Então eu e você somos salvos não pelo que fazemos, mas por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Talvez você esteja sentado olhando para mim e diga: pastor, o senhor acha que todo mundo é pastor igual o senhor, é crente, o senhor não sabe o tanto de coisa errada que eu faço. Querido, talvez eu fazia o mesmo tanto que você, ou até pior. Mas eu sou salvo, e você é salvo, não pelo que fazemos, mas por aquilo que Ele fez, porque o que eu e você fazemos não nos torna capazes de alcançar a salvação. E como é que a gente é salvo? É o que está escrito aqui: se com a sua boca você confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus ressuscitou Ele dos mortos, você será salvo. Ou seja, eu e você somos salvos de que forma? Pela fé. Diga: pela fé. É crer. A partir do momento que eu creio no que Ele fez, e que Ele fez por mim, a Bíblia diz que eu sou salvo. Versículo 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. A gente confessa para a salvação e crê para a justiça, para nos tornarmos justos. Quando você declara que o sacrifício de Jesus na cruz foi por você, foi no seu lugar, você deveria morrer pelos seus erros, mas Jesus morreu pelos seus erros. Quando você declara isso e crê nisso, e confessa isso com a sua boca, imediatamente você é salvo. Pastor, é difícil de entender. Fiz tanta coisa errada, fiz tanta gente sofrer. Abandonei a minha esposa, abandonei os meus filhos, eu traí o meu marido. Pastor, eu enganei as pessoas, eu tomei dinheiro que não era meu. E agora, se eu falar, eu creio em Jesus e no que Ele fez, e eu confesso isso com a minha boca, aí eu sou salvo, aí pronto, aí eu não tenho mais pecado. É exatamente isso. Isso tem um nome: amor. Porque você não merece. E você sabe que você não merece. Isso tem um nome: amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele pegou o único filho dele, Jesus, e entregou para ser morto por essa humanidade, para que através da morte do seu único filho, a humanidade pudesse ser salva, porque sozinho a humanidade não teria condições ou capacidade de alcançar a salvação. Pelo amor de Deus, diga: graças a Deus. A gente estava perdido, condenado a viver uma vida nessa terra, ao léu, sem a proteção, sem a direção de Deus.
E quando terminar, eternamente viver longe dele. Mas ele olhou para a gente e disse: eles são tão incapazes, tão incapazes, tão incapazes, mas eu amo eles. Eu vou pegar meu único filho e vou colocar no lugar deles, para que eles ocupem o lugar do meu filho e sejam salvos, e possam viver junto comigo. Entenda o que é salvação. Romanos 5,12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando Deus cria o homem e a mulher, e o homem peca, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, e o homem, a raça humana, passou a ser pecador. E aqui vem algo, preste atenção. Eu e você somos pecadores, não porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Entendeu ou não? Ah, eu peco, então por isso eu sou pecador. Não, por eu ser pecador é que eu peco. Pelo erro de um homem, isso entrou na raça humana, e o homem passou a ser pecador, ele nasce pecador, e aí ele comete pecados. Aí você olha para mim e diz: mas isso é injustiça. Eu não fiz nada, foi ele que fez, eu já nasci como pecador, e agora eu peco por ser pecador. É exatamente isso, isso é injustiça, concordo com você 100%. Mas a Bíblia diz: mas também da mesma forma que por um só homem entrou o pecado, e o pecado foi para a raça humana, também por um só homem, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ressuscitou, o perdão e a justiça entrou também por um só homem na raça humana. Aí você olha para mim e diz: ah, aí é justo. Não, continua sendo injusto. É injusto um homem pecar e todos nós sermos pecadores, mas é injusto um homem pagar toda a nossa conta, sendo que quem deveria pagar somos nós. Mas por essa injustiça nos tornamos justos. Por favor, diga isso. Eu sou salvo, não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez. É por isso que você precisa crer nele, entregar a sua vida a ele, receber ele no seu coração e andar na presença dele, porque a graça foi derramada sobre você, você não merecia. O mínimo é ser fiel a ele. O amor de Deus é incompreensível, pois ele entrega seu único filho, Jesus, para tomar o meu lugar e o seu, para que eu e você deixemos a natureza de pecador. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu pecado, aquele que não pecou, o fez pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ei, está entendendo? Ele não tinha pecado, ele tirou o pecado de todo mundo, colocou sobre ele, foi até lá na cruz e morreu, para que a hora que ele ressuscitasse, ele pudesse pegar a justiça dele, a santidade dele, e derramasse sobre todos nós. Aí você olha para mim e diz: tá, pastor, eu sou salvo não pelo que eu faço, mas pelo que ele faz. É pela graça, é amor. Eu estou errado, mas ele fez para me salvar. Uau, lindo, maravilhoso. Tá bom, então eu creio e eu recebo no meu coração. Então agora eu sou salvo. Então significa que agora eu sou santo? Isso. Agora você é santo. Pastor, para, o senhor não sabe o tanto de coisa que eu faço errado. Ouça. A partir do momento que você recebe a Jesus, você é salvo e justificado. A justiça de Jesus está sobre você. Então, aos olhos de Deus, você passa a ser santo. E aí você deixa a vida de pecador. O que é a vida de pecador? Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Padeiro vive na prática de fazer pão. Pedreiro vive na prática de construir.
Marceneiro vive na prática de fazer objetos de madeira. Pecador vive na prática do pecado. A partir do momento que você recebe a Jesus, você é salvo. Aí você decide deixar a vida de pecador, não viver mais na prática do pecado. Mas enquanto eu e você estivermos na terra, em algum momento vamos errar, vamos falhar, porque somos humanos, vamos pecar. Se você fizer pão hoje à tarde na sua casa, você é padeiro? Não, você só fez pão. Padeiro é quem vive da prática do pecado. Você pecou, mas você não é mais pecador, porque quando você pecar, você vai diante de Deus e o sangue de Jesus purifica você de todo pecado. E aí você se afasta daquele pecado. E se cometeu outro, ele perdoa e você se afasta daquele também. E se cometeu outro, você afasta daquele também. Porque hoje você não é um pecador tentando ser santo. Você é um santo vivendo longe do pecado. Isso é a manifestação do amor de Deus, que se chama graça. Isso é a manifestação do amor de Deus que se chama graça. Romanos 5,17, porque se pela ofensa ou pecado de um só homem a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo de Nazaré. Diga a partir do momento que Jesus entra na minha vida, pela graça sou salvo, me torno justo e vou reinar com Ele nessa terra. Ele te dará o quê? Uma vida abundante. Oh, meu Deus do céu! Olha o versículo 18. Pois se assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, para a morte, assim também, por um só ato de justiça, de Jesus na cruz do Calvário, veio a graça sobre todos os homens, para justificação, para a vida. Por um veio o pecado e a morte, mas por um veio a justificação e a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só homem, Jesus, muitos serão feitos justiça de Deus sobre a terra. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando? Eu nem estou pregando, eu só estou lendo versículo bíblico. E olha o versículo 20, veio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, aonde nós pecávamos, superabundou a graça de Deus, para que assim como o pecado reinou em nós para nos levar à morte, também a graça reina pela justiça, para nos levar à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra salvação, no grego, no original da Bíblia, é a palavra sozo, S-O-Z-O, sozo. Na tradução se traduz por salvação, mas o significado dessa palavra é muito mais forte. Eu vou te dar um exemplo bobo. Se eu falo para você assim, eu estou com muita saudade da minha esposa. Você já entendeu, não entendeu? Sim ou não? O que é saudade para a gente? Por favor, 3 ou 4 pessoas, diga para mim, o que é saudade? Falta. Vai, gente, me ajuda, ninguém sabe o que é saudade? Falta. Ausência. Vontade de estar junto. Ah, tem mais aí, vai. Eu estou com uma saudade da impressão que eu quero o quê? Abraçar. Amor. Saudade é uma coisa grande, já percebeu isso? Eu estou com muita saudade. Você olha para mim e parece que eu estou com o quê? Com dor. Olha só o que é saudade. Eu vou dizer a palavra saudade em inglês. I miss you. Eu sinto falta de você.
Eu sinto falta de você. Tem o mesmo significado para a gente que saudade? Sim ou não? Eu sinto falta. Eu sinto falta do meu cachorro, da minha bicicleta. Eu sinto falta do meu bico. Quando eu era criança eu tinha um bico, eu gostava dele, eu sinto falta. Eu nunca mais vou usar bico. Aí eu sinto uma falta do meu travesseiro, dor no pescoço. Sinto falta, é legal. Mas quando eu falo saudade, é dor, é vontade de abraçar, de beijar. Então consegue entender que o significado da palavra saudade em português é gigante. E em inglês eu sinto falta de você. Nossa, senti tanta falta de você. Você cozinhava para mim, aí eu senti falta, que eu estava com fome. Quando traduzir o sozo, colocaram salvação. Uau, extraordinário, salvação. Somos salvos. Os pecados são perdoados. E quando a gente morrer, a gente vai viver eternamente com Jesus. Salvação. Não. A palavra salvação, ela é simples e pequena, perto da palavra ou do significado da palavra sozo. Sozo significa salvo, curado, liberto, transformado, restaurado, restituído, alegria, gozo, paz, ou seja, sozo. Você é sozo quando recebe a Jesus. Você é a obra completa de Deus sobre a face da terra. Uma vida abundante em paz e alegria nessa terra, liberto e curado, e uma vida eterna no porvir. E eu quero terminar com isso. Há 2000 anos atrás, aproximadamente, quando Jesus morreu naquela cruz, Ele pegou todos os seus erros e pecados e levou. E lá, Ele disse: se um dia ele crer em mim e me confessar, ele será sozo. Ele será a obra completa de Deus na face da terra. Terá vida abundante, curado, liberto, salvo, restaurado. E o dia que morrer, ele viverá eternamente ao lado de Deus. Há 2000 anos atrás, Ele te salvou, Ele te curou, Ele te libertou, Ele te prosperou, Ele te deu tudo. Pastor, mas eu não tinha nascido. Sim, mas Ele fez isso por você há 2000 anos atrás. E hoje, você precisa do quê? Que Jesus volte na terra e morra de novo? Sim ou não? Não. Você só precisa de uma coisa: crer nele e confessar. Porque se você crer nele, hoje você vai receber o que ele fez há 2000 anos. Hoje, antes de sair dessa igreja, você vai estar curado, ou liberto, ou restaurado, ou próspero, ou salvo. Ou você estará a obra completa de Deus.